Estamos começando aqui pela TV Terra do Sol, o Notícias de Fortaleza. E o primeiro assunto de hoje será transporte público. Transporte sustentável é um termo utilizado para definir todas aquelas estratégias que visam melhorar a vida nas cidades e garantir o direito de ir e vir com mais praticidade e sem prejudicar o meio ambiente. Embora a palavra sustentável seja amplamente utilizada para falar apenas de melhorias no uso de insumos não renováveis, ela quer dizer muito mais que isso. Hoje, 65% dos deslocamentos em Fortaleza são realizados por meio de transportes sustentáveis, modais que garantem o direito de ir e vir sem prejudicar o meio ambiente, sendo eles a pé, bicicleta e transporte coletivo. Sim, os ônibus não emitem mais tantos gases nocivos na atmosfera. A partir de 2008, os veículos que saíram de fábrica, todos são padrão Euro 5, mas a maioria da nossa frota, 85%, é padrão Euro 5, onde ele vai emitir monóxido de carbono, menos monóxido de carbono na atmosfera, menos hidrocarbonetos, menos óxido de nitrogênio, que é um gás cancerígeno altamente nocivo à saúde e à atmosfera, material particulado e a quantidade de enxofre que emitia na atmosfera. Algumas pessoas acreditam que os ônibus ainda são bastante prejudiciais ao meio ambiente. Polui muito. Polui muito por quê? É da poeira, né? Da fumaça. Por isso. Polui muito mais. Já outras perceberam que a fumaça que sai dos transportes coletivos mudou bastante nos últimos anos. Já foi mais fumacento os ônibus, né? Hoje não. Tem menos fumaça, antigamente tinha mais, né? Agora tem menos fumaças. A implantação dos BRTs, por exemplo, também contribuíram para a redução de emissão de gases poluentes. A implantação do BRT Antônio Bezerra Papicu, onde o número de veículos hora foi diminuído naquele corredor Antônio Bezerra Papicu, nós diminuímos aí mais ou menos 50 veículos hora naquele corredor. Com o aumento da velocidade média comercial, nós reduzimos diariamente 3.600 litros de diesel naquele corredor. Se isso for transformado em CO2, equivale a mais de 9 toneladas de CO2 que deixa de ser lançado na atmosfera. A bicicleta é outro transporte bastante utilizado, seja para ir ao trabalho, fazer atividade física ou dar um passeio. E isso traz benefícios para quem pedala e também para o meio ambiente. A bicicleta, além de ser um veículo individual nas condições que a gente está vivendo agora, né? Ele faz muito bem para a saúde, agrega nesse conceito da poluição, né? De diminuir, né? E só benefício, né? Para o povo, né? Polui menos e a gente agiliza muitas coisas, economia, né? De combustível, que em casa você vem todo dia ao trabalho, você gasta muito combustível, né? E a gente estando na bicicleta, a gente vai ao exercício e é bom para a saúde da gente, né? E para conversar um pouco mais sobre o transporte sustentável, nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o Gustavo Pinheiro, que é engenheiro da Prefeitura de Fortaleza, e o Dante Rosado, que é coordenador da iniciativa Bloomberg de Segurança Viária Global em Fortaleza. Gustavo, essa política pública que vem sendo desenvolvida pela Prefeitura de Fortaleza de apostar num transporte mais sustentável, melhorando também a questão da mobilidade urbana na cidade, tem apresentado realmente bons resultados, né? A Prefeitura de Fortaleza vem incentivando os modos sustentáveis, né? Que basicamente é o pedestre, né? A caminhada e os meios de transporte coletivo, né? Que eles são menos prejudiciais, tanto da forma da mobilidade urbana, quanto na parte ambiental e em diversos outros benefícios. Então, isso já é fruto, né, de uma lei federal, né, que preconiza que esses meios devem ser priorizados sobre os meios individuais motorizados. E desde o início da gestão anterior do Roberto Cláudio, a gente vem incentivando, né, expandindo a malha cicloviária, aumentando o número de faixas exclusivas de ônibus. Ações para pedestres também vêm sendo feitas nesse período. Então, são tipos de meio de transportes que devem ser incentivados, tanto por lei federal, como também por todos os benefícios que vêm deles.
A exemplo do que a gente viu aí na reportagem, a população já percebe, né, essa mudança, a implantação dessa política pública de um transporte sustentável, principalmente relacionada aí à questão da própria melhoria, vamos dizer, das calçadas para o uso do pedestre, como também das ciclovias e ciclofaixas aí para o uso da bicicleta, né? Qualquer pessoa que circula pela cidade vê a diferença, né, de 8 anos atrás de como a gente está hoje. Né? Já são mais de 340 quilômetros de malha cicloviária na cidade. A gente tinha em 2013 cerca de 68, então é um avanço aí de quase 300 quilômetros implantado nesses últimos 8 anos. Também as faixas exclusivas de ônibus, né, que é outro meio de transporte sustentável, porque o ônibus, apesar de ele pontualmente poluir mais do que o carro, né, um ônibus gera mais poluição do que um carro. Só que um ônibus leva 50, 60 pessoas, né, e um carro leva 1, 2 pessoas em média. Então, por isso que ele também é um transporte ambientalmente sustentável, porque ele transporta mais pessoas com níveis de poluições menores. Então, também, nesses últimos 8 anos, houve uma expansão aí significativa de faixas exclusivas de ônibus. A gente tinha cerca de 3 km em 2013 e temos agora mais de 100 km. E, fora isso, calçadas renovadas, travessias elevadas para pedestres, então, uma série de ações que vem incentivando esses modos. Ô Dante, o caminho que o poder público deve tomar é exatamente esse? É buscar realmente valorizar a questão do transporte coletivo em detrimento do transporte individual? Bom dia a todos. Com certeza, né? Hoje as cidades que são referências no mundo, elas seguiram esse caminho, né? Cidades como Amsterdã, Barcelona, Copenhague, lá na década de 70, elas decidiram por uma transformação da sua mobilidade urbana, focado nesses modos de transporte sustentáveis, né? Então Fortaleza a gente pode dizer que Fortaleza iniciou esse processo nos 8 anos. E se a gente olhar para essas cidades, a gente espera que, dando continuidade a essas ações que foram implementadas nos últimos anos na cidade, a gente chegue nesse mesmo nível de qualidade de vida. Então, Fortaleza está no caminho certo. A aposta nos modos sustentáveis, né, como o ônibus, a bicicleta e a caminhada, é o que as cidades do século XXI devem buscar, né? E hoje a gente coloca Fortaleza como referência nacional no tema. No caso aqui de Fortaleza, quando a administração municipal começou a criar as ciclovias, as ciclofaixas, num primeiro momento, a própria população ali, aquela primeira avaliação, que não vai dar certo, que dividir a bicicleta, o espaço com os carros vai ser difícil, com os ônibus, mas a gente já percebe que a própria população, o próprio usuário já começa a ganhar mais confiança, vamos dizer assim, nessas ações do transporte mais sustentável na cidade, né, Dante? Sim, é interessante ver essa mudança, né, da percepção da população nos últimos anos. Toda mudança de comportamento, e quando a gente fala da introdução desses modos de transporte sustentáveis, do incentivo, né, quando você coloca uma faixa exclusiva, uma ciclofaixa, uma área de trânsito calmo para pedestre, uma faixa elevada, naturalmente, como são elementos novos, a população tende a estranhar, né? É uma mudança de hábito de comportamento e, aos poucos, ela vai entendendo o objetivo e a função daquilo ali, né? A gente costuma dizer que a gente percebe o sucesso de uma política pública quando a própria população passa a demandar isso. E a gente percebe isso quando a gente fala de ciclofaixa, quando faz faixa elevada, né? A prefeitura recebe demandas para implantar esses elementos. Quando a gente faz uma intervenção, quando a prefeitura faz uma intervenção de um binário, né, num determinado bairro, a própria população demanda que se coloque uma ciclofaixa. Né? Quando se faz uma intervenção urbanística, a população demanda que se coloque uma faixa elevada. Assim, a população vem entendendo a importância e os benefícios desses elementos. No primeiro momento, há uma estranheza ali, né, porque ela não está acostumada, ela não conhece aquilo. Mas a partir do momento que ela vivencia e percebe os benefícios disso, ela começa a demandar da prefeitura, do ente público, né? E acaba até criando um certo problema para a prefeitura, porque ela tem que priorizar e ver onde é que ela vai, de fato, estar implementando esses elementos. Mas isso é natural que aconteça, né? Mas a gente percebe hoje que a população está aceitando muito mais e está, inclusive, demandando esses elementos, né? Gustavo, um dos pontos relacionados à questão do uso da bicicleta aqui em Fortaleza, num primeiro momento, quando as ciclofaixas foram criadas, muita gente utilizava ali aquele espaço para andar de bicicleta muito relacionado à questão do lazer.
mas hoje a gente já percebe que as pessoas já fazem o uso desse transporte também para se deslocar para o trabalho. Muita gente que não tinha ainda aquela questão da confiança de pegar a bicicleta para ir para o trabalho, hoje já o faz. É só a gente, por exemplo, percebe com muita clareza nesse corredor da Avenida Bezerra de Menezes ali, da Misterral, em que pessoas que moram até na cidade vizinha, no caso Caucaia, e trabalham em Fortaleza, faz o uso da bicicleta num circuito que vai desde Caucaia, desde a origem até aqui em Fortaleza, utilizando realmente o modal ali, o espaço destinado para o uso da bicicleta, né? Isso, sem dúvida. Em geral, quando você implanta ciclovia e ciclofaixa, você está chamando as pessoas, né? Você está convidando. Aquele espaço lá está mostrando que tem um espaço seguro para você andar de bicicleta. Então, a gente faz um monitoramento na prefeitura desde 2013, contando o número de ciclistas ano a ano, e em alguma dessas vias elas foram ganhando ciclofaixas. Então, sempre após de colocar uma ciclofaixa, o número de ciclistas aumentou. E isso é realmente assim, um resultado esperado, porque quando você constrói as infraestruturas cicloviárias, né, as pessoas passam a usá-la, né, passam a andar mais, pessoas que não conheciam, que não tinham vivendo, não tinham costume, já tem a ciclofaixa, tem também as bicicletas compartilhadas, né, que a gente já tem hoje 185 estações na cidade. Então, tudo isso são convites para que a população use a bicicleta, seja como meio de transporte, seja como lazer. O maior uso é realmente como meio de transporte, né? A gente tem a grande maioria das viagens sendo feitas para trabalho, para estudo, né? Para compras, para motivo de saúde. Em Fortaleza, 5% dos deslocamentos são feitos de bicicleta, né? O que dá mais ou menos 230 mil viagens por dia de bicicleta. Esse número de 5% pode parecer pouco, mas quando você compara com outras cidades da América do Sul, Fortaleza é uma das que tem esse número mais elevado. Bogotá, que é uma cidade que já vem incentivando a bicicleta há cerca de 20 anos, tem 6%. Mas, por outro lado, Rio, São Paulo, outras cidades brasileiras, tem cerca de 3%, 2%. Então, realmente, Fortaleza vem avançando bastante no uso da bicicleta. E, assim, as opções de ciclofaixa, que até no início, né, dessa política de mobilidade estava direcionada mais aqui para as áreas consideradas mais nobres, né? Aldeota, Meireles, começa também a se expandir para a periferia da cidade, já também com um bom resultado, uma boa aceitação, né? A malha cicloviária hoje são 340 quilômetros, né? Então ela realmente, quando você olha o mapa da cidade, ela está na cidade inteira. Inicialmente, algumas delas foram feitas realmente na região central, mas isso foi apenas no começo, né? E, inclusive, teve até um lado positivo de que isso gerou bastante discussão, porque, queira ou não, a mídia acaba realmente focando mais em algumas estruturas colocadas na área mais central. Então, isso gerou realmente no começo, como o Dante falou, a ciclofaixa era um elemento que as pessoas não conheciam. Então, era natural que tivesse alguma reação, né? Se no começo a prefeitura, quando implantou a primeira ciclofaixa, quando implantou a primeira estação de bicicleta, recebia reclamações, né? Isso não vai dar certo, ou então, não quero essa ciclofaixa aqui. Pouco tempo depois, a reação era o contrário, era pedir realmente mais ciclovia, mais ciclofaixa, mais estações. Então, é como se fosse aquele problema bom, né? O nosso problema hoje são as pessoas demandando por mais ciclofaixa, mais ciclovia e mais estação de bicicleta. E a prefeitura vem, né? Como o Dante falou, é uma referência no Brasil já, né? Várias cidades já vieram conhecer o que é que a gente vem fazendo em relação à bicicleta, em relação também a outros modos de transporte sustentável. A gente vem colocando, né? Hoje, por exemplo, já tem estação de bicicleta no Bom Jardim, né? Já tem estação de bicicleta no Conjunto Ceará. Então, coisas que, se você pensar alguns anos atrás, talvez não era tão imaginável, né? Então, realmente é uma expansão que vem chegando em todas as regiões da cidade. Pois não, Dante? Eu queria só complementar aqui a fala do Gustavo. Hoje a gente tem um indicador que a gente monitora, né, que é a percentual da população que mora perto da infraestrutura cicloviária. E hoje Fortaleza possui cerca de 50% da sua população morando até cerca de 300 metros de uma infraestrutura cicloviária. É o maior indicador nacional monitorado pelo ITDP, né, que é o Instituto que monitora indicadores relacionados à área de mobilidade urbana. Assim, Fortaleza hoje é vanguarda na política de promoção da bicicleta. Hoje você consegue sair, você falou lá, né, que
pode sair lá de Calcaia, Antônio Bezerra, e percorrer toda a cidade de Fortaleza. Se você olhar a nossa rede, você consegue sair lá do terminal do Antônio Bezerra até a Praia do Futuro e percorrer toda essa extensão, que dá em torno de 16 quilômetros, por infraestrutura cicloviária, né, de forma segura, sem ter que dividir espaço compartilhado com o automóvel. Aí você pode citar outros exemplos também, você consegue sair da zona sul até a zona norte da cidade, se beneficiando dessa infraestrutura, né? Então, mostrando que, de fato, hoje a cidade possui uma rede conectada que permite você se deslocar entre várias regiões da cidade. E Dante, esse novo desenho urbano, né, da capital, favorecendo esses outros modais de transporte, na tua avaliação, Fortaleza está seguindo a cartilha de outras cidades do mundo que adotaram esse sistema? Sim. Fortaleza está fazendo o dever de casa, né? Como o Gustavo falou, em 2012 foi promulgada a Política Nacional de Mobilidade Urbana. E ela preconiza justamente o que Fortaleza está fazendo hoje. Priorizar o transporte coletivo em detrimento do transporte individual e os transportes ativos, que é a bicicleta e a caminhada, em detrimento dos motorizados, né? Então, Fortaleza está investindo no transporte de massa, que é as faixas exclusivas, não só faixas exclusivas, mas reformando terminais, dando mais conforto para os usuários, né? Colocando um ônibus com ar-condicionado, disponibilizando Wi-Fi. Também tem um aplicativo Meu Ônibus que dá mais segurança para o usuário, para saber a hora que o ônibus está chegando no ponto de parada. Então, é uma política que tenta tornar o transporte coletivo mais atrativo, mais eficiente. Assim, qualquer cidade que teve avanços significativos na política de mobilidade urbana, o pilar central foi o transporte coletivo. Fortaleza está fazendo isso, né? Tem os BRTs, né? Tem o BRT da Bezerra de Menezes, tem o BRT da Guanabara, tem uma série de outros corredores, né, que estão sendo pensados aí para a cidade. E aí, complementar isso, a gente tem o estímulo aos transportes ativos, né, que é a caminhada e a bicicleta. Aí isso a gente pode fazer uma integração, né, desses modos de transporte, e aí a gente percebe que a cidade está, de fato, sim, fazendo seu dever de casa e seguindo o caminho que outras cidades trilharam, aí, como eu falei no começo da minha fala, né. A caminhada, a questão do pedestre ainda é um desafio muito grande, né. A cidade vem aprimorando essas calçadas, vem implementando elementos que protegem os pedestres. Tem muito ainda que ser feito, óbvio, né? Só para você ter uma ideia, a cidade possui 4.000 quilômetros de via, né? Isso significa 8.000 quilômetros de calçada para você estar resguardando e fazendo a manutenção disso. Tem muito que ser feito ainda, mas a cidade está assim no caminho certo. E como eu falei, se a gente der continuidade a essas ações nas próximas décadas, a gente vai ter uma cidade com qualidade de vida em outro nível, né? Olha, fomentar caminhadas e o uso de bicicletas, implementar melhorias no sistema de transporte disponibilizados para a população e controlar o uso de veículos são algumas das estratégias para melhorar a vida nas cidades. Ô Dante, a gente sabe que toda medida, toda mudança, vamos dizer assim, em termos de mobilidade urbana, assim, para uma cidade, gera ali naquele primeiro momento um desconforto. No caso aqui de Fortaleza, essa divisão nas principais vias, nas avenidas, com um espaço destinado para o transporte coletivo, para o ônibus, um espaço para a bicicleta, como é que você avalia a questão do motorista do transporte individual, né, do transporte individual, dos veículos de passeio? Essa convivência, hoje, a gente já pode dizer que já há uma certa harmonia, um certo respeito, ou ainda há muitas dificuldades, se precisa ainda avançar em relação a essa divisão de espaço hoje nas vias da cidade? Melhorou muito já, né? Mas ainda a gente precisa continuar avançando. Toda intervenção que é feita na área de mobilidade urbana, ela sempre tenta beneficiar a maioria, né? O objetivo das intervenções é trazer um benefício para a maioria. Obviamente, sempre algum grupo sai prejudicado, algum grupo perde algum privilégio, né? E em detrimento de um grupo maior. E sempre, então, quando a gente faz a intervenção, sempre vai ter aquele grupo que vai reclamar e vai gritar, querendo seus privilégios de volta, né? Isso a gente observa em qualquer projeto que a gente implemente aqui na cidade ou em qualquer região. Isso não foi diferente quando a gente colocou as primeiras faixas exclusivas, quando colocou as primeiras ciclofaixas, né? Quando você coloca uma faixa exclusiva, você tira espaço do carro, do automóvel. O que a gente percebe aqui em Fortaleza, o cidadão de Fortaleza ele tem essa cultura
mais progressista, a gente pode dizer assim, né? Ele consegue entender melhor esses avanços e absorver isso no seu dia a dia. A gente pode citar alguns outros exemplos nesse sentido. Não existe essa cultura progressista na cidade de Fortaleza que eu acredito, né, uma visão particular minha, que facilitou a população entender esses benefícios. Outro aspecto positivo disso foi a forma como a Prefeitura de Fortaleza implementou essas ações, né? Ela comunicou muito bem isso, né? Comunicou muito bem os benefícios. Coleta informações antes para saber e depois para saber o impacto dessas intervenções e comunicar para a população esses benefícios. E também tentar conversar, né? Todo binário que é implementado é feito audiência pública, escuta, a população é escutada para tentar absorver, né, demandas, percepções dessas pessoas na implementação do projeto. E aí eu acredito que a gente está conseguindo reverter e convencer a população dos benefícios dessas intervenções. Como eu falei, a população hoje está pedindo ciclofaixa, a população está pedindo faixas exclusivas. Obviamente que há uma cultura de utilização do transporte individual que há várias décadas vem sendo disseminada na nossa sociedade. As pessoas têm o sonho de ter o seu próprio automóvel, né? Mas a gente percebe que aos poucos isso está mudando, né? A população entende da importância da faixa exclusiva, né? Ela percebe que ali um ônibus, quando está passando ali, ele está transportando 50, 60 pessoas. Ela percebe que um ciclofaixa está ali para proteger o ciclista, que é um usuário vulnerável, né? Enfim, a gente está no caminho certo. Pois não, Gustavo? Isso que o Dante colocou é muito interessante, porque toda cidade que passou por essa transformação passou também por esse momento de reação das pessoas, né? Porque realmente é uma mudança de paradigma, né? É uma mudança de pensamento que a cidade está sempre voltada realmente para o transporte individual motorizado, né? Que são os carros, as motos, e vai mudando, né? E passa a incentivar a bicicleta, o ônibus, o uso da caminhada. Duas cidades, por exemplo, na Europa que são referências nesse quesito, né, transporte sustentável e a bicicleta também, são Copenhague, na Dinamarca, e Amsterdã, na Holanda. Em Copenhague aconteceu uma coisa muito interessante no começo das ações, há 50 anos, né, assim, já são 5, 6 décadas de incentivo à bicicleta e aos modos de transporte sustentáveis lá em Copenhague. No início das implantações, houve muita reação, e as pessoas, uma das coisas que as pessoas falavam era que nós não somos a Itália. É tipo assim, isso não vai funcionar aqui, só funciona na Itália. Na Itália, na época, tinha alguma referência maior. Então, é muito comum as pessoas, não, isso só funciona na Europa, não vai funcionar aqui na América do Sul, no Brasil. E a gente tem exemplos em Bogotá que funcionam, então por que não pode funcionar? É claro que funciona, realmente é uma mudança de paradigma que já vem sendo, né, realizado. As pessoas, se você andar nas ruas 8 anos atrás, andar agora, você realmente vê que as pessoas entendem que a ciclofaixa tem seu espaço, né? Que o ônibus tem seu espaço. E recentemente, assim, por curiosidade, eu estava circulando nas redes sociais e vi um comentário de uma cidade aqui da região metropolitana de Fortaleza que implantou uma ciclofaixa e teve muita reação. E um dos comentários a essa reação foi dizendo que nós não somos Fortaleza, né? Então, realmente, assim, as mudanças elas acontecem, as pessoas vão aos poucos entendendo e apoiando as mudanças. Agora, Dante, um ponto aí que você falou foi na questão da melhoria da qualidade do transporte coletivo, né? No caso dos ônibus, a questão do ônibus ser mais novo, ter ar-condicionado. A pessoa que utiliza hoje o transporte, vamos dizer, individual, o carro, para ele abrir mão, vamos dizer ali, daquele conforto de estar no seu carro para ir para um transporte coletivo, é fundamental que vá se evoluindo no sentido de oferecer um transporte com mais qualidade, com mais conforto, para que esse motorista que não abre mão do carro possa migrar, vamos dizer assim, para um transporte coletivo, né? Para a pessoa trocar, se acostumou com aquele modo de transporte, né, o carro, né, ou a moto, para migrar ou retornar para o transporte coletivo, esse transporte coletivo tem que ser muito atrativo, né? Tem que ser rápido, né? E por isso que a gente está implementando as faixas exclusivas. Ele tem que ser confortável, tem que ter o ar-condicionado, né? E ele tem que ser previsível. Aí tem a questão do aplicativo Meu Ônibus para eu saber quando é que eu estou chegando. Então, assim, eu tenho que apresentar benefícios para essa pessoa. Obviamente que o carro ainda é muito atrativo, né? Porque ele é o meio de transporte que a gente fala porta a porta, né? Ele sai da sua casa, você chega no seu trabalho, é muito
prático ele, né, de ser utilizado. Então, além de aumentar essa atratividade do transporte coletivo, também a gente tem que conscientizar a população para os efeitos negativos do automóvel, né? Isso é mais difícil, porque tem que partir da consciência da população. Da mesma forma que a gente hoje entende que a gente precisa reciclar, né, o nosso lixo e tal, as pessoas precisam entender que a utilização do transporte individual também traz externalidades para a nossa sociedade que a gente precisa combater. E aí, quais são essas externalidades? Está aqui algumas. A poluição, né, como o Gustavo falou, o carro individualmente polui muito mais do que o ônibus, né? Quando você fala só o ônibus em si, o veículo, ônibus, obviamente que ele polui mais, mas quando você divide pela quantidade de passageiros transportados, o ônibus é mais eficiente que o carro. Outra externalidade que ele causa é a segregação espacial. Eu preciso de muito mais espaço para poder estar uma cidade baseada no transporte individual, precisa de muito mais espaço para estar garantindo aquele trânsito com eficiência, né? Eu preciso de muito mais faixa de tráfego, né? As cidades ficam mais espraiadas, né? O centro fica mais distante da periferia. Eu preciso de mais vias para estar deslocando essas pessoas, né? E tem uma terceira externalidade aí, né, que é muito importante, que é a questão dos acidentes de trânsito. A gente sabe que os transportes individuais motorizados, eles tendem a causar mais acidentes, e os transportes sustentáveis, que é a caminhada e a bicicleta. Então, assim, além de tornar o transporte atrativo, a gente tem que tentar conscientizar a população dos malefícios que esse modelo de mobilidade baseado no transporte individual gera. Isso é muito difícil, né? Você conscientizar a população disso. É um processo que a gente tem que, ao longo de várias décadas, aí para consolidar. Gustavo, qual é a tua opinião em relação a essa questão? Hoje, vamos dizer assim, as empresas de ônibus aqui têm tido essa consciência de que para ganhar novos usuários, novos clientes, digamos assim, precisam realmente investir na melhoria da qualidade, no conforto do que o transporte coletivo oferece para o passageiro? Como o Dante falou, né, para a pessoa sair realmente do uso diário do transporte individual motorizado, né, o carro ou a motocicleta, ela tem que ver vantagens, né, nesse outro meio de transporte, fora a questão da conscientização, mas também uma vantagem prática, né, aquele meio de transporte está mais rápido, né, ou está mais confortável, né, eu vou chegar, né, de forma mais segura, mais barata também, né, o transporte coletivo e a bicicleta são meios de transportes bem mais baratos do que o transporte individual, né. A bicicleta, por exemplo, você não paga nada para andar, né? Apenas tem que adquirir um meio de transporte também bem mais barato do que o carro. E é isso, assim, por exemplo, na bicicleta, grande parte dos deslocamentos feitos na cidade são de até 5 km, deslocamentos de carro. Então, assim, deslocamentos de até 5 km podem ser feitos perfeitamente por bicicleta, né? É claro que não são todas as pessoas que hoje andam de carro que se sentem seguras a andar de bicicleta, mas cada vez mais pessoas vêm se sentindo seguras ao usar a bicicleta, porque tem ciclofaixa, porque tem ciclovia, porque as ciclofaixas e ciclovias estão cada vez mais protegidas, né? A gente vem avançando em elementos de proteção do ciclista, a ciclofaixa está maior, a ciclofaixa tem ali aqueles balizadores, são os elementos verticais que protegem o ciclista do veículo motorizado, né? A cidade é uma cidade plana, né? Então, assim, não tem grandes ladeiras, você consegue pedalar sem tanta dificuldade. Muito se fala do sol, é uma cidade que faz muito calor, mas se você vê, a grande parte dos deslocamentos são ali por volta das 7 da manhã, onde o sol não é tão forte, e no final da tarde, né? Eu já ouvi muita gente falar, Gustavo, inclusive assim, da questão até da prática do exercício. Não, eu vou usar a bicicleta para me deslocar, eu vou economizar o dinheiro do ônibus e aproveito e estou fazendo exercício também, né? Aí são as vantagens da bicicleta, né? Você sai do sedentarismo, né? Quem está no ônibus, e principalmente quem está no carro e na moto, realmente você está lá, o motor que está lhe levando, né? Então você melhora os seus índices individuais de saúde. E a bicicleta também, por ser um carro a menos na rua, né, quando a pessoa sai do carro ou da moto, também ajuda para a saúde coletiva em termos de redução de acidente, como o Dante falou, porque são menos acidentes, né, os hospitais ficam menos pressionados por conta dessa demanda, fora a questão ambiental, fora a questão econômica, né, muita gente usa a bicicleta por ela ser mais barata e também por ser mais rápida. Se você for deslocar em distâncias não muito longas, a bicicleta muitas vezes é mais rápida do que o ônibus e do que o próprio carro também, porque às vezes
né? Você tem congestionamentos que a bicicleta não, ela consegue passar sem grandes problemas. Dante, você queria acrescentar aí? Enquanto o Gustavo estava falando aí, eu lembrei de um evento que aconteceu no ano passado aqui em Fortaleza, uma palestra da ex-prefeita de Santiago do Chile, da Carolina Torrá. Fortaleza, ano passado, sediou o Mobilize, né, que foi um evento que a cidade recebeu em função desse reconhecimento dos avanços que a cidade está tendo na área de mobilidade urbana, né? Em 2019, ela ganhou o prêmio de mobilidade sustentável, e aí dos bônus de ganhar esse prêmio era sediar esse evento. E aí, nesse evento, a ex-prefeita de Santiago, ela falou uma coisa que tem a ver com o que eu minha fala anterior, sobre a importância de a gente conscientizar a população. Hoje, a sociedade, o cidadão, né, foi incutido nele o sonho do transporte individual motorizado, né? A mesma pessoa que está hoje no ônibus ou na bicicleta, ela tem aquele sonho de ter o seu carro, de ter sua moto para se tornar independente. Né? A gente precisa mudar esse sonho. Na fala dela, que ela falou foi justamente isso. A gente precisa mudar esse sonho. Não vai ser demonizando o carro, não vai ser demonizando o uso da motocicleta que a gente vai conseguir fazer isso. A gente tem que requalificar esses modos de transporte sustentáveis e colocar como sonho, como opção da população, esses meios de transporte. Né? E é a partir daí que a gente vai sim ter uma transformação na mobilidade urbana. De fato, a população entender e ter essa consciência de que o transporte coletivo, a caminhada e a bicicleta não é bom só para ela, mas para a sociedade como um todo. Fortaleza vem transformando sua mobilidade urbana nos últimos anos, adaptando as boas práticas ao contexto local. Por muito tempo, o paradigma mais difundido foi o que prioriza o automóvel. Entretanto, um novo paradigma que visa priorizar os usuários mais vulneráveis vem sendo implementado. Dante, o que tem representado, na tua avaliação, a questão da diminuição da poluição provocada pelos veículos, né? Seja o veículo, o carro de passeio, como também os ônibus, a partir do momento em que a prefeitura incentivou a questão das faixas exclusivas de ônibus, que vem proporcionando uma viagem mais rápida, evita aquela história do ônibus estar parado no engarrafamento, jogando mais CO2 no ar. Hoje em Fortaleza, pelo menos um estudo que foi feito junto com o ICLEI em 2014, se eu não me engano, indicou que a maior parte da poluição da cidade de Fortaleza vem justamente do sistema de transporte, ou seja, dos ônibus e automóveis e motos. Né? Então, a política de mobilidade urbana tem um impacto importante nesse fenômeno. Né? Então, incentivar os modos de transporte sustentáveis é reduzir essa poluição, é reduzir a participação do sistema de transporte nessa matriz aí de poluição. Né? Então, uma faixa exclusiva é reduzir essa poluição. Né? Além de trazer, né, tentar tornar o transporte coletivo mais atrativo, impedir que as pessoas optem pelos transportes individuais que são mais poluentes, o ônibus também se torna menos poluente, né? Que ele não está mais parado no congestionamento. Ele está ali andando de forma mais eficiente. Né? Então, isso traz benefícios enormes. Eu não tenho os números específicos de quanto que reduziu, mas se a gente fizer algum estudo, com certeza, nesses últimos anos, houve redução na poluição, a participação do sistema de transporte na poluição da cidade. A bicicleta, a gente é muito clara isso, né? A gente costuma dizer que a bicicleta é movida por feijão e arroz, né? Não tem combustível ali para a pessoa se deslocar. O bicicletar, por exemplo, já monitora isso, conseguiu reduzir a emissão. Só a utilização das mais de 3 milhões de viagens do bicicletar já conseguiu reduzir uma quantidade enorme de toneladas de CO2 na atmosfera. Então, os benefícios desses meios de transporte, né, nesse sentido, são imensuráveis, né? E justamente no momento que a gente está discutindo justamente isso no nível global, né? Então é importante a gente incentivar isso. Diz, Gustavo. Só para pontuar a importância das faixas exclusivas de ônibus, que a implantação delas faz com que as pessoas possam optar, né, para sair de uma motocicleta e de um carro para andar de ônibus, e aí seria o quê? Uma moto a menos, né? Um carro a menos poluindo, para andar no ônibus que já está circulando, né? Ou então, se vai ter que ter um ônibus a mais, mas vão ser 50, 60 pessoas saindo de carros de moto para andar no ônibus, diminuindo assim a poluição. A gente vê muito assim, com o passar dos anos, as pessoas vão vendo que aquele ônibus está demorando muito para chegar até o seu destino, e muitas vezes as pessoas acabam optando por trocar um ônibus pela motocicleta, que não é tão cara quanto um carro, mas até mesmo pelo carro. Então, quando você implanta a faixa exclusiva, e a gente tem vários relatos de pessoas que diminuíram o tempo de viagem, contando a ida e volta em mais de 1 hora, né? A pessoa ganhou 1 hora de
né, de vida dentro da sua casa, com seus familiares, ela também deixa de optar por mudar o meio de transporte, né? Ela vai continuar andando de ônibus porque está satisfazendo ali o desejo dela de tempo de viagem, né? Ela não vai precisar mudar para um meio de transporte poluente. Então, essa é a importância de incentivar o transporte coletivo, que por mais que individualmente o veículo tenha uma poluição maior do que o carro individual, mas coletivamente ele polui muito menos. Ô Dante, e em relação à quantidade de veículos, você acha que Fortaleza ainda está numa situação, digamos assim, que a gente possa dizer, confortável se comparada a outras cidades brasileiras? Vou citar aqui o exemplo aqui de São Paulo, que chegou num momento que teve que criar um rodízio de carros, porque as próprias, vamos dizer, ruas, as próprias avenidas não comportavam mais a quantidade de veículos ao mesmo tempo, e também diante dessa preocupação de se tentar reduzir a questão da poluição? Fortaleza ainda está numa situação confortável na tua visão? Fortaleza hoje tem pouco mais 1,1 milhão de veículos, né, juntando carro, moto, ônibus, né, o que dá cerca de 2,4 habitantes por cada veículo. Se a gente comparar com outras cidades, tem cidades com um indicador bem pior do que Fortaleza. Mas o que eu queria destacar é que o problema não é a posse do automóvel, não é a quantidade de automóveis que existe na cidade, é a utilização deles, né? As pessoas podem ter seus carros, né, para fazer suas atividades, mas o ideal é que você evite utilizar esse veículo, ou utilize só realmente quando for estritamente necessário, né? No dia a dia, nos seus deslocamentos pendulares, casa, trabalho, né, que são os deslocamentos que você consegue ter um planejamento melhor, você optar por modos de transporte sustentáveis como o transporte coletivo e a bicicleta, né? É fácil falar, né? Assim, as pessoas estão com costumes já bem enraizados, mas a gente precisa ter consciência disso. Se você, talvez as pessoas não se lembrem, mas antigamente o nome do carro, né, do veículo era carro de passeio. As pessoas tinham carro para no final de semana ir para uma praia, no final de semana ir para alguma atividade de lazer. Por isso que esse nome, né, antigamente era chamado de carro de passeio. Então, assim, a posse do automóvel não é problema. O problema é a sua utilização excessiva, né, que vai causar todas as externalidades que eu falei, algumas delas no bloco anterior. Aí o que a gente preocupa um pouco é Fortaleza, se outras cidades têm uma taxa de motorização maior que Fortaleza ainda tem espaço para aumentar isso, né? Assim, tem chance ainda, possibilidade de aumentar a sua taxa de motorização, mas isso não é o que a gente espera que aconteça, né? A gente espera que as pessoas tenham consciência de que esse modelo de mobilidade sustentável que está sendo implementado, está sendo construído na cidade de Fortaleza, impeça que isso aconteça, né? Que Fortaleza não chegue ao nível de São Paulo, por exemplo, né? Onde a gente tem que tomar medidas mais restritivas em relação ao uso do automóvel. Você, Gustavo, o setor, vamos dizer, de engenharia da prefeitura hoje acompanha essa questão da evolução, do aumento no número de veículos na cidade e diante da preocupação das vias não serem mais suficientes para dar uma sustentação para a quantidade de veículos que circula ao mesmo tempo? Essa é uma preocupação que existe, né? As vias de qualquer cidade, elas são aqueles espaços, por mais que exista um ou outro alargamento, nunca vai ser suficiente, né? Se você pensar na mobilidade urbana como sempre apenas tentar diminuir os congestionamentos, né? Tem aquele pensamento, né, que se você tenta sempre diminuir os congestionamentos aumentando o número de vias, é uma analogia que se faz com você tentar combater a obesidade afrouxando o cinto. Você não vai combater o problema, você vai só dar mais espaço para aquele problema ficar cada vez pior. Então, realmente, assim, as vias, elas têm limites, né? Elas não têm como serem infinitamente alargadas e construído túneis, viadutos, além de ser muito caro, né? Além de ter desapropriação, as pessoas, enfim, com suas moradias. Então, realmente, assim, o problema não é, como o Dante falou, ter um carro, né? É realmente o uso do veículo automotor, que deve ser feito de forma racional, e o poder público deve fazer ações para que as pessoas passam a ver que pode usar o ônibus naquele deslocamento, pode usar a bicicleta naquele outro deslocamento. Então, hoje na cidade, para além da conscientização de cada pessoa, né, que pode pensar realmente, o carro individual vai trazer uma série de externalidades que o Dante já comentou,
mas também de forma prática, né? Já tem muitos deslocamentos na cidade que o ônibus vai mais rápido do que o veículo, porque ele tem a faixa exclusiva, né? Então ele não pega em congestionamento. Ou que a bicicleta tem um deslocamento semelhante com segurança, porque tem a ciclofaixa. Então, essa é a intenção da prefeitura, que cada vez mais as pessoas possam se deslocar com segurança, rapidez e conforto, de ônibus, de bicicleta, né? Para que seja dada uma alternativa ao uso do carro e da moto. Ô Dante, a atual gestão de Fortaleza termina agora no fim do ano, em dezembro. Na tua avaliação, o caminho, os rumos a serem seguidos no sentido de uma mobilidade urbana mais segura, mais sustentável, é esse mesmo? Foi dado esse pontapé inicial, o novo gestor que vem assumir deve seguir realmente essa política aí que hoje está sendo implementada? Sem dúvida, né? A gestão do prefeito Roberto Cláudio nos últimos 8 anos mostrou o caminho a ser perseguido, né? Tanto que a área da mobilidade eu acho que é uma das áreas mais bem avaliadas da gestão atual. Então, assim, eu acredito que a sociedade está entendendo que o caminho tem que ser seguido, né? Os políticos eu acho que perceberam isso e aí eu faço uma ressalva importante do comprometimento político com esse tema, porque não é fácil tomar a decisão de implementar essa política, né, baseada nas boas práticas, né, causa uma resistência inicial, pode ter um custo político no primeiro momento, mas se mostrou-se eficiente nesses últimos 8 anos, se conseguiu convencer a população da sua importância e o caminho aí está dado, né? Outras cidades que percorreram um caminho parecido com o que Fortaleza está iniciando agora mostram que é possível, sim, você ter cidades eficientes, qualidade de vida, onde a gente priorize as pessoas, onde a gente tenha menos acidente de trânsito, né? É um problema grave que o país tem, que todas as cidades no Brasil têm, que é a quantidade de pessoas que morrem no trânsito. Assim, o caminho está dado, né? Quem quiser continuar a trilhar aí, ele vai com certeza conseguir ter sucesso e esse sucesso vai ser reconhecido, tenho certeza disso. Gustavo, a semente foi plantada, você avalia também que o caminho a ser seguido é realmente priorizar o transporte coletivo em detrimento do transporte individual? O caminho de uma nova gestão é seguir por esse caminho? Sem dúvida. A prefeitura, né, nesses últimos 8 anos, acho que mudou um pouco aí a forma de pensar a mobilidade urbana e a forma das pessoas também entenderem o que é mobilidade urbana, né, o que é que deve ser feito para que a cidade tenha índices melhores de mobilidade, né, que tenha realmente assim, uma opção viável de transporte coletivo, de bicicleta, né, da caminhada. Então, acho que isso é um caminho sem volta, né? É uma vez que a população hoje, se antes ela não conhecia e até tinha resistência a uma ciclofaixa nova, né? A um espaço exclusivo para o ônibus, hoje ela demanda esse espaço, né? Então, o fato da população demandar esse espaço significa que qualquer gestor que chegue vai ser demandado para que essas ações sejam continuadas. E nesses últimos 8 anos, né, a gestão atual, né, essas 2 gestões realmente incentivou e bancou essa resistência inicial que toda a cidade passa, né? Então, assim, como a gente falou, não é fácil, assim, esse reconhecimento dessa vontade política é muito importante, porque não Fortaleza hoje é uma referência no Brasil em transporte sustentável e ela, né, topou esse desafio no início, né, passar por essa resistência. Então, isso realmente é de se reconhecer bastante e realmente, assim, acho que esse caminho está dado e Fortaleza seguindo por esse caminho que tudo indica que vai seguir nas próximas décadas aí, a gente vai ter realmente uma mudança significativa, né, ao longo dos anos, na qualidade de vida do dia a dia da cidade, que passa muito pela mobilidade urbana. Maravilha, então. Obrigado, Gustavo. Obrigado, Dante, aí pela presença aqui na TV Terra do Sol, falando aí sobre essa evolução aqui de Fortaleza em relação ao transporte sustentável e os caminhos a serem seguidos para o futuro. Eu vou pedir um novo intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com mais informações para você aqui pela TV Terra do Sol.